Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo tem o intuito de dar uma melhorada na planilha de registro de trades, tá? Inclusive, se vocês tiverem alguma melhoria que vocês acham que poderia ter aqui na planilha, tanto as que eu mostro aqui, como alguma dúvida que vocês têm na planilha de vocês, comentem aqui no vídeo ou participem do grupo do Telegram, mandem mensagem lá, a gente tem uma interação melhor, né, até para resolver algumas dúvidas rápidas, é o melhor canal. Vocês podem se inscrever no grupo clicando no link que vai ter aqui na descrição do vídeo e também na capa do YouTube tem o link direto lá para o grupo do Telegram, tá bom? Essa aqui é a planilha de registro de trades minha. Teve algumas modificações e justamente por isso eu vou passar para vocês. Inclusive, foi por algumas dúvidas que surgiram, sugestões, que eu cheguei nessa planilha que eu tenho hoje. A princípio, é a versão final até o momento. Eu digo isso justamente porque aos pouquinhos a gente sempre vai melhorando a planilha, né, que a gente tem. E eu recomendo que vocês façam isso. Deem uma revisão na planilha de vocês, se vocês acham que teria que ter alguma informação a mais para ajudar vocês no dia a dia, vão fazendo essas melhorias aos poucos, né? Então, o que mudou aqui na planilha? Inclusive, antes de eu começar a falar, eu vou fazer uma recomendação para vocês. Sempre que vocês querem alterar a planilha que vocês já têm, copiem o mesmo arquivo, né, lá na pasta de vocês e trabalhem com essa cópia. E daí vocês alteram o que vocês quiserem. E se por acaso der algum erro, algum problema, alguma fórmula que vocês não estão conseguindo resolver, vocês estarão mexendo com um arquivo que é a cópia, que é o backup de vocês, né? Se deu tudo certo, aí depois vocês renomeiam o arquivo e pronto. Mas sempre tentem fazer isso para justamente vocês não acabar se metendo em algum problema e é uma planilha assim vital ali para o dia a dia de vocês. Recado dado. Eu mudei aqui a ordem, botei o sistema aqui para frente, tá? Essa coluna sistema até eu nem lembro se tinha, mas acredito que sim. Botei essa coluna aqui de aporte e retirada. Botei ela aqui no meio, tá? Isso aqui fica a critério de cada um. Se quiser botar essas duas colunas lá para o final ou botar aqui no começo. Eu botei aqui no meio por quê? Porque o aporte ficou justamente na metade para o começo, que é onde tem a entrada, né? E a retirada ficou da metade para o fim aqui, onde tem a saída, né? Então, para mim, assim, eu achei que ficou bacana. Que mais? Teve essa tabelinha aqui embaixo, que é uma tabela de controle das caixas de vocês, tá? Então, até tinha feito um outro vídeo, alguns provavelmente viram, mas eu acabei tirando do ar porque eu pensei, bom, não preciso botar aqui caixa 1, caixa 2. A própria caixa é o sistema operacional, né? A não ser que dentro de uma caixa você trabalhe com dois sistemas. E a gente também vai ver isso no vídeo, como é que dá para fazer para controlar essa caixa com dois sistemas. Então, essa coluna de aporte e retirada é muito simples de fazer, né? É só selecionar aqui no meio da tabela de vocês ou no cabeçalho, botão direito, inserir, coluna da tabela à esquerda. Coloca o nome dela aqui, formata com alguma cor se quiser, escreve ali, né, aporte e retirada, e é só isso. Nessa parte aqui é só isso. O que vai mudar por conta dessas informações vai ser a questão do capital, tá? Então, quando tiver algum aporte, ele vai ter que somar no capital, e quando tiver retirada, ele vai ter que diminuir. Vamos supor que aqui eu coloquei R$100. Então aqui está 423,60. Quando eu der o Enter, ele vai somar, vai ficar 523,60, justamente porque na sequência eu tenho a retirada de 100. Então se eu deletar esse valor de retirada aqui, ele teria que ainda somar 100, né? Que é o 623, né? O 523 que está aqui, mais 100, 623. Se eu botar a retirada de 100, 523. Nessa coluna aqui também fica a critério de vocês, se vocês vão utilizar o valor positivo ou o valor negativo. Só que daí tem que cuidar em relação à fórmula, porque se eu colocar aqui menos 100, da forma que eu fiz a minha fórmula, ele está somando.
porque na própria fórmula eu já botei um menos aqui, tá? Então tem que só tomar esse cuidado. Eu vou deixar aqui sem, que é da forma que eu prefiro. E a fórmula aqui, deixa eu até clicar aqui em cima que fica mais fácil de visualizar, é o Q12, que é o capital de ontem, né, ou anterior, mais o resultado, que isso aqui já era o padrão da própria fórmula, tá? Somando ainda o aporte e diminuindo a retirada. Só isso, tá? Se eu não me engano, nessa parte aqui eu tinha colocado uma condição C, mas eu percebi que se por acaso tem dois trades seguidos, ele não faz a conta, aí fica ruim. Então eu deixei padrão ele fazer o somatório de tudo aqui, quando tem trade finalizado ou não. E para essa parte do aporte e retirada já acabou resolvendo também. Tá? Então, isso aqui já vai ser uma forma de vocês estarem fazendo os aportes que vocês desejam no plano de vocês, por qualquer motivo que esteja previsto, né, realmente no plano, ou que por uma eventualidade teria que fazer algum aporte, porque o capital diminuiu demais a ponto de necessitar. Aqui eu botei só uma linha de exemplo, né, mas para preencher aqui o aporte ou retirada, preencho aqui o sequencial. O sistema, vocês vão ter que dizer qual que é o sistema, tá bom? Para saber para que caixa que está indo esse aporte ou essa retirada. Então vou botar aqui o Joe Biden 5. A data de entrada, que é quando vocês vão fazer esse aporte ou retirada, vou botar aqui a data de hoje. Aqui para frente não precisa preencher mais nada, somente aqui aporte ou retirada. Tá? Então se teve o aporte, coloca aqui o valor e pronto. É só isso que precisa preencher para fazer o aporte, ou só isso que precisa preencher para fazer a retirada. Tá bom? Os demais campos aqui é só em caso de trade. Isso aqui também não vai alterar as estatísticas dessa tabela aqui. Então vocês vão ver aqui que o total de trades que eu tenho são 9. Total de trades com gain, 5 e com loss, 4. Então essas estatísticas aqui, elas não são alteradas, porque só vai contar quando tiver preenchido esses campos aqui de gain e loss. Isso aqui só vai acontecer quando preencher todos esses outros campos e também a finalização desses trades, né, aqui. Aí ele vai calcular se deu gain, se deu loss, vai trazer aqui resultado, né, tudo que está aqui é calculado com base nessas informações que já são os trades concluídos. Tá bom? Então fiquem tranquilos que esse aporte e retirada não vai afetar. De qualquer forma, sempre que vocês fizerem alguma fórmula, confiram os resultados, se não está influenciando em alguma outra fórmula que vocês tinham feito antes. Então, se por acaso vocês querem fazer um teste, preencham aqui só o aporte, depois preencham só a retirada, verifiquem as outras fórmulas se mudou alguma coisa, de preferência visualizem isso aqui antes e depois alterem aqui, visualizem para ver se ficou igual ou se alterou. Se alterar alguma coisa aqui, com aporte ou retirada, tem alguma coisa errada. Aí vocês vão ter que detectar o motivo disso. E provavelmente vai ser algum erro aqui em alguma dessas fórmulas, tá bom? A ideia da planilha aqui é que esses dados todos que forem ficando para trás, eles não sejam alterados, né? Inclusive aqui o capital. Isso aqui é o capital inicial, ou a margem inicial, se for um sistema de day trade. Ah, mas eu tenho duas caixas. Então põe aqui o total do capital para esse projeto, para essas duas caixas, né? E aqui embaixo depois você pode especificar qual que é o inicial para cada uma das caixas, né? Então aqui é o total das duas caixas, aqui é o específico de cada caixa. Eu estou trabalhando somente com uma caixa e aqui tem algumas informações que não vão bater. Por exemplo, o inicial aqui está dando 2.000 e aqui o capital é só 500. Mas é que aqui é a minha planilha de registros oficial. Eu só estou colocando isso daqui como exemplo para vocês estarem seguindo. Inclusive, o que vocês verem aqui na tela, não peguem como atalho. Tudo que eu estou mostrando aqui é o que de fato eu estou fazendo, mas é pautado num plano. Então, não tomem nenhum atalho em relação à alavancagem, em relação a ativos, em relação a capital inicial. Façam um plano de vocês, né? Imagino que muitos de vocês que estão aqui no canal já têm um plano definido, mas se por um acaso você está aqui no canal e não tem um plano definido ainda,
para tudo, faz um plano e depois começa a tradear e fazer planilha para registrar os trades e tudo demais, tá bom? A parte que ficou mais diferente na planilha aqui foi essa parte de baixo, né? Que é justamente um controle total da caixa. Tá? Para mim só precisaria dessa primeira linha aqui, mas eu botei outros aqui para exemplo. Então, eu botei aqui também o filtro de data, que eu costumo não alterar muito. Então aqui a data de início vai ser quando eu comecei a fazer os trades, e a data fim vai ser a data de hoje, tanto que está até com a fórmula. Hoje, abre e fecha parênteses. Porque daí eu consigo pegar todo o período, sem precisar ficar mudando essa data aqui. Todo dia ele atualiza. Nessa tabela aqui, a gente tem então a caixa, que é justamente para definir o sistema operacional. O capital inicial específico dessa caixa, esse aqui é preenchido manualmente. Aqui o resultado financeiro, e aqui a gente já vai começar com fórmula. Tá? Então a fórmula está aqui, é a fórmula soma C. Essa fórmula ela vai pedir aqui no primeiro campo, né, antes do ponto e vírgula, qual que é o intervalo de critério. Tá? Então o intervalo de critério vai ser aqui, ó, a coluna do sistema. Tá? Tabela 5, sistema. Então ele já está, para ficar fácil, gente, vão com o mouse aqui no cabeçalho, até o mouse ficar com essa setinha para baixo. Tá vendo? Ó? E daí vocês deem um clique. Aí vocês já selecionam essa coluna inteira. E fica o nome certinho assim. Depois, dá um ponto e vírgula e qual que é o critério. O critério, nesse caso aqui, é a própria caixa. Então, o que tiver escrito aqui é o que ele vai procurar aqui. E se essa informação que está aqui bater com essa informação que ele localizou aqui, ele vai somar um campo. Qual que é esse campo? É o intervalo de soma que ele está pedindo aqui, que é a tabela 5, resultado. Então, ele vai somar tudo isso daqui. Ok? Essa informação, sendo igual a essa daqui, vai somar essa daqui. É isso que eu estou dizendo aqui na fórmula. Dou um Enter e está aqui, 23,60. E se eu vir aqui e arrastar o mouse, aqui embaixo tem a soma, 23,60. Aqui está batendo, inclusive, porque o único que está diferente aqui é o perdigão, que não tem nenhum resultado. Mas vamos botar aqui um resultado, só para vocês verem a funcionalidade. Então, vou botar a data de saída aqui, 17/8. A saída aqui, deixa eu ver, a entrada foi com 17. Vamos botar um lucro aqui, sai com 18. Lucraço. 5,84%. Se eu somar agora esse resultado aqui, ele está dando 122,79. E aqui está dando só o 23,60, que é justamente o do Joe Biden. E o do Perdigão ele já puxou, ó, 99,20, tá aqui, ó. E a fórmula aqui do Perdigão é a mesma. Tá? Deixa eu clicar aqui em cima. Ó, é o intervalo de critério. O critério, no caso, agora é o Perdigão. E a tabela de soma, né, o intervalo de soma, é esse período aqui. Então, batendo essas informações, tá aqui. E sempre façam essa verificação, façam a prova real. Venham com o mouse, selecionem aqui, vamos supor, eu quero verificar só o Joe Biden. Eu sei que só até aqui, deu 23,60. Bateu, show, tá certo. E vai para a próxima. Daí vai fazendo, ok? A questão do aporte. A fórmula basicamente vai ser a mesma. Tá? O que vai mudar vai ser somente o intervalo de soma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o intervalo de soma é o sistema, o critério é a caixa que está aqui, só que daí o intervalo de soma vai ser essa coluna do aporte. Da retirada, mesma coisa. Só mudou a coluna que eu estou somando. E o saldo, aí já vai ser uma fórmula que vai ser aqui mesmo. Ó. Vai ser o capital inicial do sistema, mais o resultado do sistema, mais o aporte e menos a retirada. Aí eu vou ter o saldo, que está aqui, 423,60. Aqui do lado, eu fiz uma separação, eu colori inclusive para ficar me informando que isso aqui é justamente para controlar a alavancagem.
Então, eu estou utilizando aqui uma alavancagem de 6 vezes. Nesse caso aqui, eu estou escrevendo qual que é o capital que eu quero utilizar. Tá? Então, o inicial está aqui e aqui atual. Poderia até escrever aqui cap atual, né, para ficar mais nomeado. Mas como eu gosto de encurtar, assim para mim já é o suficiente. Isso aqui é de cada um, não tem problema escrever mais ou menos, é só estética. E eu estou utilizando aqui o capital de R$ 500. Então, alavancado em 6 vezes, ele está me dando R$ 3.000. É esse o valor que eu posso estar entrando em cada operação. A fórmula para eu chegar aqui no 3.000 é muito simples, né? O capital atual que está aqui do lado, vezes a alavancagem que está aqui em cima. E nessa fórmula aqui, eu travei o H17, justamente porque é uma informação que eu quero que fique fixa. Imagino que vocês saibam, mas não custa relembrar. Quando tem o cifrão, trava a coluna, e quando tem o cifrão na frente do número, trava a linha. Nesse caso aqui eu não quero nenhuma alteração, eu quero especificamente essa célula aqui. E daí quando eu puxo para baixo, eu sei que vai multiplicar esse daqui vezes esse daqui. Ok? E aqui tem uma coluna que é para eu saber o quanto dessa minha caixa está livre. Então, se eu estou utilizando um capital de 500, que alavancado em 6 vezes dá 3.000, e eu entrei em alguma operação, no caso aqui tem registrado no Joe Biden 5 aqui, ó, 3.616, então eu estou alocado com esse capital lá, eu tenho alguma coisa livre? Não. Então aqui ele já está me dizendo que eu estou negativo. Se eu tivesse aqui com um capital atual de 600, aí eu poderia entrar com 3.600 e estaria livre 16. Se eu tivesse um capital atual de 700, eu estaria com um capital alavancado em 6 vezes de 4.200 e ainda teria livre R$ 584. Então isso aqui serve para quem quer fazer o restante da entrada em algum outro papel. Então, por exemplo, pode ser que em algum momento eu estou com um capital livre o suficiente para conseguir entrar em outro papel. Se eu tivesse aqui 1.000 e estou utilizando 3.600, mas tem 2.384 livre, eu posso estar entrando em outro papel. Mas daí também isso aqui é uma questão de cada um, que serve justamente para não deixar o dinheiro parado aqui, né? Se tiver algum trade que está dentro do operacional, eu entro. Teve um dia, se eu não me engano, que eu fiz 2 entradas, que foi aqui, ó. Então, a minha mão padrão está em 3.000, um pouco para mais, um pouco para menos, porque depende do valor do ativo e também do lote cheio. Então, eu só posso fazer lote de 100 em 100, vai ter essa variação. Então, nesse dia aqui eu entrei com um capital de 3.273, né? No caso, nesse dia, um deu um loss de 0,48 e o outro deu um loss de 0,21%. Então aqui numa média, né, um ajudou o outro. Então são situações, cada um define o que vai fazer. A função disso aqui é para isso, ok? Deixa eu voltar aqui para o 500. Deixa eu tirar aqui a retirada. E vocês perceberam que essa célula aqui ela estava com fundo vermelho, e é escrita em vermelho também, e agora ela está transparente. Por quê? Porque eu fiz uma regrinha aqui para que quando eu estivesse utilizando um capital atual maior do que o meu saldo, ele me avisar, ele me destacar. Então esse destaque eu fiz em vermelho. Então se eu botar aqui 523,61, eu já estou excedendo o que eu tenho de saldo lá na corretora. Então isso significa que eu estou correndo um risco maior e a minha alavancagem também está maior do que eu poderia. Então quando aqui me sinaliza vermelho, eu já sei que eu tenho que mudar a minha alavancagem. Isso aqui faz parte do gerenciamento de risco.
e é dessa forma que eu utilizo. Durante o próprio mês que está acontecendo, se por algum motivo esse meu saldo aqui for menor do que eu estou utilizando, então ele vai me avisar e eu vou diminuir a mão. Vamos supor que eu fiz um trade e perdi lá R$100. Eu vou botar aqui como retirada para facilitar, como estava antes. Então ele já vai me dizer, ó, tu tem 423,60 de saldo e tu está utilizando 500. Então o que eu faço nessa situação? Eu mudo aqui para 423,60. Aqui ele ainda permaneceu vermelho, deve ser por questão de algum arredondamento, mas se eu botar aqui 423,59, então, aí ele já fica dentro do saldo que eu tenho lá. Então, nesse dia em específico, eu não vou entrar com capital alavancado de 3 mil, eu vou entrar com 2.541,54 no máximo. E se eu tomar mais um loss e diminuir aqui o saldo, eu vou puxar esse valor para cá e vou entrar com aquele valor residual. E assim eu vou fazendo, justamente para me manter mais tempo dentro dos trades, dentro do operacional, dentro do plano, para eu não sair, para eu não quebrar. Isso me dá uma margem muito maior. Lógico que diminuir aqui o capital e naquele determinado dia tu teve um loss, né? Seria um gain muito grande. Foi um dia atípico, deu um gain de 10%, mas estava com um capital menor. Paciência, né? Isso faz parte, não tem como adivinhar que naquele dia seguinte a dar um trade desse. Então tem que fazer o plano e seguir o plano. Meu plano é esse. Toda vez que o meu saldo fica menor do que o capital que eu tinha em mente para operar naquele mês, eu diminuo o meu capital atual. Mas quando aumenta o meu saldo aqui, vamos supor que eu tive alguns gains seguidos lá e meu capital aumentou em 200, vou botar aqui R$300. Então agora eu estou com um capital de 723. Então você vai vir aqui e vai aumentar? Não. Da forma que eu estou fazendo, não. Eu deixo 500, que é o que eu tinha previsto para operar nesse mês. No mês que vem, eu vou verificar o que é que eu vou fazer. Se eu estou com capital lá no final do mês de 723,60 e o meu capital atual que eu estou utilizando para operar é 500, então eu vou ver se eu vou aumentar 50% do lucro, né? Então aqui vamos supor, em vez de aumentar para 723, eu não quero me expor tanto ao risco, eu vou botar aqui 600 e opero com 600 naquele determinado mês, até concluir o mês e eu ver se diminuiu, se aumentou, o que eu vou fazer com aquela caixa. É uma forma mais segura que eu achei para estar fazendo os trades. E aqui em cima também tem o campo da alavancagem. Então, se você vai se alavancar em 10 vezes, é só preencher aqui com 10, dar um Enter, que ele já vai dizer para você qual que é o capital alavancado e o quão livre está, dependendo se você está em alguma operação ou não. Minha alavancagem é menor. Só preencher aqui, 5 vezes, 6 vezes, só o número e dar um Enter. Mas está aparecendo um X. Esse X eu botei só para facilitar a leitura, né, para eu saber que é 6 vezes. Né? Como é que coloca isso daqui? Porque aqui em cima só está aparecendo 6, não está aparecendo 6x. Se eu botar 6x, vai dar algum erro de cálculo, ó. Porque o Excel não está entendendo que essa célula ali é um número. Ela está entendendo que tem texto e ela não consegue fazer fórmula com texto. Então, para colocar esse x é muito simples. Isso aqui serve para qualquer formatação que vocês queiram que tenha um texto atrás do número. E eu não recomendo que vocês façam isso para tudo. Eu recomendo que vocês façam para algumas coisas em específico. Nesse caso aqui eu achei que ficou interessante, porque senão ia ficar o 6 flutuando ali, né? Ficaria meio estranho. Então 6 vezes já ficou interessante para mim. Eu vou clicar aqui no Ctrl 1 e por padrão você pode escolher o que você quiser aqui, né? Para a formatação dessa célula. Nesse caso, o que eu fiz? Como eu sabia que vai ser um número inteiro que eu vou preencher, eu deixei aqui o geral mesmo, que é o padrão, e fui aqui em personalizado. Primeiro tem que clicar lá e depois clicar em personalizado. Eu quero personalizar um número. Então você clica primeiro em número
Depois você clica em personalizado, e daí ele já vai te orientar aqui no tipo já algumas sugestões específicas para número. Se eu quero personalizar moeda, mesma coisa, tá? Acaba facilitando. Ó, data, vem aqui para baixo. Aqui tem uns já específicos, né? Que o Excel já disponibiliza. Mas eu recomendo clicar onde você quer e depois vem aqui no personalizado. Então, no geral, personalizado, aqui atrás, só clicar aqui, abrir aspas, bota o que você quiser, no meu caso aqui é só o X, e fecha aspas. Tá vendo que aqui em cima, no exemplo, ele já mostrou como é que vai ficar? Então aqui dentro de aspas eu posso colocar o que eu quiser, que ele vai deixar o número e ainda colocar essa formatação atrás. Então se eu quero deixar um espaço do número, eu posso colocar. Se eu estou fazendo uma análise e eu quero dizer que é uma análise de barras, né? Quantas barras, por exemplo, então eu posso escrever aqui barras, né? Eu vou até mostrar para vocês que eu vou dar um OK, daí fica lá, ó, 6 barras. Mas o valor dessa célula aqui é 6. Né? Inclusive por fórmula dá para saber isso. Ó. O valor, abre parênteses, dessa célula aqui é 6. Se eu copiar essa célula aqui e colar, vai estar assim. Mas é só, o valor dela é 6. Barras é só um acessório que tem ali, né? Se eu der um Ctrl Alt V e colar o valor, é só 6. Tá bom? Então é um detalhezinho a mais que prima pelo acabamento da tua planilha, né? Para o melhor entendimento da tua planilha. E fica a dica aí para vocês também. O que mais que eu vou mostrar para vocês aqui da planilha? Eu já vou chegar aqui na caixa dupla, tá, gente? Mas já para finalizar essa questão da caixa separada, né? Se eu estivesse operando, vamos supor, 2 sistemas operacionais, 2 caixas distintas, então a outra caixa, vamos supor que fosse o sistema Perdigão, eu posso botar aqui o capital inicial para ela, aqui o resultado ele já vai trazer, né? Vocês viram antes que ele já estava buscando a informação aqui da planilha, que está correto. O aporte, da mesma forma, ele vai puxar, se for Perdigão, está aqui, ó, é o único que tem Perdigão, tem aporte R$100, retirada R$100. Se eu deletar aqui, vai sumir de lá. Né? Então está tudo funcionando, é a mesma fórmula de cima, tá? Mesma fórmula de cima. Então tá tudo redondinho aqui. Só esse daqui que vai ser diferente. Mas antes da gente chegar nesse cara aqui, eu vou mostrar para vocês também porque que eu botei esse controle aqui no final da tabela, tá? Uma coisa que eu não sei se eu já mostrei para vocês aqui em vídeos, mas é o recurso congelar painéis. O que esse recurso faz? Tá vendo que a minha tabela aqui tem um cabeçalho. Daqui para baixo eu sei que são só os trades. Então essa parte de cima eu gosto de sempre estar visualizando ela. Então eu congelei daqui para cima. Se eu utilizar o scroll do mouse para descer, essa parte de cima fica parada. E a tabela vai descendo ou subindo. Ok? Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, você vai ter que clicar num lugar que você quer, por exemplo, se eu clicar aqui, eu estou dizendo para o Excel que daqui para cima eu quero que fique tudo parado. E daqui para a esquerda eu quero que fique tudo parado. Para a esquerda, eu acho que nessa planilha eu nem coloquei nada. Deixa eu até ver aqui, ó. Vou para o lado. Ó, não coloquei nada. Por quê? Porque não tenho nada aqui para o lado. Não gosto. Gosto de visualizar toda a minha planilha dentro das possibilidades, né? Na mesma tela, sem precisar ficar indo aqui para o lado. Mas eu posso congelar aqui lateralmente também. Então vamos supor que eu quero congelar aqui a parte do sistema, né? Então vai ser a coluna A e B, e a parte da linha 2 e 1. Eu venho aqui em exibir, já selecionado aqui, né? E clico em congelar painéis. Nesse meu caso em específico, como já está congelado, eu primeiramente vou ter que descongelar. E agora se eu acessar de novo, vai estar disponível aqui a opção de congelar. Cliquei em congelar, ele até cria uma linha, na vertical dá para ver, na horizontal não dá para ver, tá? Mas tem uma linha aqui
passando fora a fora, ó, ela está continuando aqui, tá? Então, se eu viro para baixo agora, ficou parado, e se eu for para o lado agora, essa parte toda aqui ficou parada. E eu posso selecionar onde eu quiser. Se eu clicar aqui no meio, descongelar e congelar novamente, ó, a partir daqui ele não se mexe mais. Tá? Então o que eu faço? Como eu quero congelar somente a parte das linhas, na coluna eu clico na coluna A e a linha eu vejo, daqui para cima que eu quero congelado. Então eu descongelo, congelo, pronto, tá certinho. Toda vez que tiver um trade novo, eu vou aqui no final da tabela e dou um tab. E ele vai para eu registrar um novo trade, ou um novo aporte, retirada. Né? Toda vez que eu vou aqui no final, eu clico numa nova linha. E ele vai empurrando essa minha tabelinha para baixo. Tá? Aqui, em alguma dessas células, qualquer uma dessas aqui, dessa linha, tem um espaço que eu coloquei propositalmente. Por quê? Eu vou deletar tudo. Deletei já. Vou dar um tab agora. O que aconteceu? Ele ficou grudado aqui, ó. Se eu der mais um tab, não vai ter erro. Ele vai empurrando cada vez mais para baixo. Só que ficou grudado. E eu não gosto disso daqui. Então o que eu faço nesse caso para não ficar grudado e para toda vez que eu der o tab, empurrando para baixo com aquela linha de intervalo? Eu já falei antes, né? É o espaço que eu deixei. Então eu vou dar um Ctrl+, ó, selecionei aqui a linha 19, Ctrl+, ele insere uma linha fora fora. Em qualquer uma dessas células que tem aqui na linha 19, eu clico duas vezes e vou dar um espaço. Dei um espaço, vou dar um Enter. O Excel entendeu que eu estou preenchendo uma nova linha da tabela, mas eu não estou. Então, eu só vou dar uma vez Ctrl Z e daí ele vai voltar uma ação. O espaço está aqui ainda. Tá? Eu só tirei a formatação da tabela. Ok? Então, quando eu clicar aqui agora e der um Tab, ele vai empurrar porque ele entendeu que tem alguma coisa aqui. Então, ele tem que deixar esse espaço. Beleza? Então, mais uma dica para vocês em relação a essa questão desse espaço toda vez que clica aqui no Tab. Quase finalizando o vídeo, vamos agora para a parte final, que é justamente essa questão da caixa com dois sistemas operacionais. Mas antes da gente concluir esse vídeo, já vou pedir para você deixar o like se você gostou desse vídeo até aqui, compartilha esse vídeo com algum colega trader para ele ter uma planilha de registro de trade cada vez melhor, beleza? E participa lá do grupo do Telegram, tá bom? Então nessa caixa aqui, eu estou dizendo que é o Joe Biden 5 mais o Perdigão, tá? E se eu deixasse a fórmula como estava antes, nessa questão do resultado aqui, ele ia fazer o quê? Ele ia procurar, por exemplo, né, eu estou aqui na linha do Perdigão, ele está procurando Perdigão aqui nessa parte de sistema. Se eu deixasse essa mesma fórmula para essa célula aqui de baixo, o que ele ia fazer? Ele ia procurar Joe mais Perdig aqui na parte de sistema. Então ele não ia encontrar nunca, porque eu vou sempre estar separando. Perdigão, Joe Biden, Perdigão, Joe Biden. Então, o que dá para fazer? Tem uma solução que é mais fácil de ser feita, e outra solução que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um pouquinho mais complexa, e vocês já vão entender o motivo de uma e de outra. A solução mais fácil, em vez de criar uma caixa específica com os dois, eu poderia simplesmente não ter essa linha aqui, então eu vou excluir, e pelo somatório do resultado, somatório do aporte, somatório das retiradas, somatório do saldo, eu já teria todas essas informações da caixa, que é só o total, né? Aqui é a forma mais simples, mais fácil de ser feito isso, tá? Deixa eu até excluir aqui essas colunas, essas linhas que eu criei. Bom, eu vou ter que dar Ctrl Z aqui para voltar com a fórmula, né? Isso. Agora aqui eu vou excluir. Então, uma forma
essa que eu mostrei agora há pouco, a mais simples. Mas às vezes você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você está trabalhando com uma caixa que tem dois sistemas operacionais e uma outra caixa que é um sistema operacional exclusivo. Então essa planilha aqui é uma planilha do projeto teu, do plano teu. Então tem que ter uma planilha, né, separada para cada caixa. A planilha de registro de trades tem que ser uma só para aquele determinado plano, aquele determinado projeto. Outra planilha vai ser outro plano, outro projeto, e aqui nessa planilha tem que estar todos os sistemas operacionais que você usa nesse seu plano. Então, se acontecer essa situação de você ter duas caixas e numa ter dois sistemas operacionais, usa dessa forma que eu vou te mostrar agora. O capital inicial você coloca qual que é, específico para aquela caixa dupla. Aqui você pode colocar os sistemas operacionais ou escrever qualquer outra coisa, porque ele não vai estar buscando essa informação lá em cima. Então vou botar aqui, por exemplo, caixa mista, né? Pode ter outros nomes. O inicial aqui é escrito, né? É manual, não é fórmula. Agora na parte de resultado, o que vai mudar? Olha a fórmula que tem aqui. Basicamente é a mesma fórmula aqui de cima, só que em vez de eu clicar aqui do lado para dizer que é o Joe Biden 5, eu estou escrevendo entre aspas, tá? E esse texto aqui tem que ser exatamente o mesmo texto que você vai estar preenchendo aqui. Se tiver uma vírgula, um espaço, um número, qualquer coisa diferente, ele não vai buscar a informação. Então sempre prestem atenção no preenchimento das células para ficar correto. O que essa fórmula está dizendo? Ele está, deixa eu clicar aqui que fica mais fácil. Ele está buscando as informações nesse intervalo aqui. O critério da informação é o texto Joe Biden 5 e o intervalo de soma é esse intervalo aqui. Aí eu coloquei um mais e daí eu coloquei o restante, que é o outro sistema, a outra caixa. Outra caixa não, né? O outro sistema dentro da mesma caixa. Então, nesse caso aqui, é a mesma tabela, só que daí o critério mudou, que é o critério Perdigão, e daí vai trazer o somatório do resultado. Então, dessa forma aqui, só colocando mais, replicando a fórmula e mudando aqui, eu tenho o resultado dos dois sistemas. Quando eu dou Enter, olha o que aconteceu aqui. O Excel entendeu que essa fórmula que eu coloquei aqui no final é a mesma fórmula que tem que ser aqui em cima. E na verdade não é. Essa fórmula aqui vai ser diferente dessas aqui de cima. Então o que tem que fazer numa situação dessa? Dá um Ctrl Z uma vez só. Tá bom? Uma vez só. Aí o Excel vai voltar uma vez. E foi justamente essa ação que o Excel fez por conta própria de entender que era para replicar essa fórmula nos demais. Ok? Então essa fórmula aqui e essa fórmula aqui são totalmente diferentes, né? Só olhar aqui em cima que essa aqui é o dobro de tamanho, justamente porque é duas vezes essa fórmula aqui, mudando o critério. Só que daí aqui fica aparecendo esse erro, esse alerta, mas você sabe que está correto, né? Se você pegar aqui e arrastar com o mouse essa caixa mista aqui no resultado, ele vai ter que dar o somatório que vai estar aqui. Faltou pegar uns números aqui para cima, ó. 122,79, que é o que está batendo aqui, ó. 122,79 com a fórmula. Beleza? Aporte. Aqui vai ser a mesma situação. Inclusive aqui eu nem atualizei ainda a fórmula, tá? Que vai ser essa daqui, mudando somente a coluna. Então eu vou copiar essa fórmula que está aqui, vir aqui em aporte e colar. Os critérios eu sei que estão corretos, então vou botar aqui, ó, tabela resultado. O que eu estou buscando agora? O aporte. Então ele vai vir aqui, ó, aporte. Aqui é a mesma coisa, aporte, que é o intervalo de soma, ó. Dá um Enter.
Da mesma forma, ó, o Excel entendeu que era para replicar, uma vez só, Ctrl Z, já resolveu. Quando der esse erro, tu sabe que essa daqui está diferente das demais. Então está correto. Depois eu vou tirar esse erro, tá bom? Retirada. Mesma coisa. Ctrl V. Em vez de resultado, retirada. Resultado, retirada, Enter. Ctrl Z uma vez só. Ok. Saldo. Esse daqui vai ser igual aos demais, porque está calculando aqui da própria tabela, né? Atual, esse aqui é preenchido manualmente, né? E se por um acaso você não trabalha com capital alavancado para alguma dessas caixas, é só deixar em branco aqui que ele não vai calcular nada. No caso, deixar aqui o número 0. Então ele vai ficar só esse hífen, daí você sabe, ah tá, essa caixa aqui é uma caixa que eu não uso alavancagem, né? Mas, caso use, preencha com algum número, ele vai estar multiplicando com esse número aqui de cima, tá bom? Se por um acaso também você tiver caixa que você trabalha com alavancagem diferenciada, né, por algum motivo, não sei qual, vamos supor que para o Joe Biden usa alavancagem de 6 e para o Perdigão usa alavancagem de 10. Então, nesse caso, o que eu recomendaria fazer? Em vez de colocar aqui em cima, teria que colocar aqui uma coluna a mais, tá? E aqui você escrever alavancagem. Deixa eu abreviar, né? E aqui você preenche o número que você quer utilizar de alavancagem. E daí aqui na fórmula você vai ter que, em vez de multiplicar com essa célula que está aqui em cima, você vai multiplicar com essa que está aqui do lado. Ok? Também é uma forma de fazer, também vai dar certo. E daí dessa forma você pode já arrastar aqui para as demais. E vai estar ok. Deixa eu até ver se está correto aqui. Atual vezes esse daqui. E, ó, aqui ele não puxou. Ah, porque está travado. Tem que clicar. Deixa eu clicar aqui para vocês já verem que vai dar certo. Ó. Vir aqui, vou clicar nessa célula. Ó, alavancagem. Não está deixando eu clicar. Vou com a seta mesmo. Atual vezes alavancagem. E agora sim, ó. Já deu certo aqui. Já deu certo aqui também. Tá bom? É uma outra forma de fazer aqui esse cálculo. E o livre vai estar ok, né? Porque é só o somatório. Ah, nesse caso aqui, o caixa livre, ele também vai mudar. Deixa eu verificar aqui, ó. Ó, essa fórmula aqui, ela está utilizando esse daqui como critério. Então ela vai estar errada. Então, essa fórmula aqui eu acho que eu acabei nem falando antes, né? Como é que é feito o cálculo. Então deixa eu já mostrar aqui para vocês primeiro dessas de cima, depois a gente faz essa aqui de baixo. Como é que é feito o cálculo? Deixa eu clicar aqui em cima que ele não tampa os números. Então, nesse caso aqui, o caixa livre, o que vai ser? Vai ser o capital alavancado que eu tenho, menos o que está sendo utilizado. E para dizer o que está sendo utilizado, a gente vai utilizar a soma C. Tá? Nesse caso aqui está até a soma C. Eu vou dizer qual que é o intervalo de soma, primeiramente. Então, o intervalo de soma vai ser o que eu estou utilizando. Né? O que eu estou utilizando vai estar somente aqui nesse total de entrada. Então, essa parte aqui é o somatório disso daqui. Mas por que o somatório? Calma que vocês já vão entender. O intervalo do critério vai ser o sistema, né? Ou a caixa que vai estar aqui. E o critério, nesse caso específico aqui, vai ser propriamente a caixa. Tá bom? Qual que é o critério 2? O critério 2, né, o intervalo, vai ser aqui a saída. Por que a saída? E o critério desse campo aqui, desse intervalo, vai ser 0. Então, o que eu estou dizendo para o Excel? Estou dizendo para ele que ele só vai somar isso daqui quando aqui for igual à minha caixa e quando aqui o valor for 0. Quando é que isso aqui vai ser 0? Quando eu estou utilizando o capital e não tive saída ainda. Entenderam a lógica?
Então, se eu entrei numa operação e não saí ainda, isso significa que eu estou utilizando esse capital que está aqui. Caso contrário, né, ó, vamos supor a operação do outro dia. Eu entrei na operação e saí. Então, eu não estou mais usando esse capital. Então, só vai estar livre, né, justamente quando eu não estiver utilizando. Agora, se eu estiver utilizando, não tiver saído aqui, ó, ele vai fazer a conta que vai dar esse valor. Entenderam? Para fazer a fórmula para essa caixa mista, a gente vai utilizar basicamente a mesma fórmula. Eu até vou copiar ela. Nessa parte da caixa aqui, em vez de a gente utilizar aqui, a gente vai ter que fazer o mesmo esquema de antes. Vai ter que escrever por extenso, Joe Biden 5, mais a mesma fórmula. Vou ter que até abrir aqui o campo. Tira o igual. Em vez de caixa, aspas dupla, e no meio, perdigão. Eu vou dar um Enter aqui. Ele já entendeu que é para fazer a mesma fórmula. Uma vez só, Ctrl Z. Está dizendo que está errado. Então a gente clica aqui, ignora erro. Nessas aqui, da mesma forma, ignora erro. Então, eu tenho informação de que... vamos verificar aqui. Está dizendo que eu não tenho capital livre. Está negativo. Por quê? Porque ele é feita a conta com base no capital alavancado. Então, como eu não tenho aqui a alavancagem, né, eu tenho esse valor aqui zerado. Vamos supor que eu estou aqui trabalhando com 10. Meu capital atual, vamos supor que é 1.000. Vai dar um valor, 10 mil reais. E eu tenho livre 16 mil. Total aqui nesse caso vai ser... Aqui no caso, eu botei na fórmula a informação do capital alavancado duas vezes, aqui e aqui. Então isso aqui vai dar erro. Tá? Tem que ser só uma vez. É justamente o capital alavancado menos o que está sendo utilizado pelo Joe Biden e menos o que está sendo utilizado pelo Perdigão. Ok? Então agora eu vou dar um Enter aqui. Ctrl Z. Agora sim. Então o que está disponível referente a essa caixa mista é o 10 mil menos o que está sendo utilizado. O que está sendo utilizado é esse daqui, ó. É o único que tem operação aberta e não finalizada. Esse daqui não está finalizado, mas também não está aberto, porque é um aporte ou é uma retirada. Se eu der um Tab aqui, colocar uma operação, botar aqui 100, 15 reais, dá 1.500. Eu vou ter que dizer qual que é o sistema, né? Senão ele não calcula. E agora ele já calculou. Então esse valor aqui diminuiu daqui. E diminuiu daqui também, que é o próprio Joe Biden. Se fosse o Perdigão, Enter, iria alterar aqui o Perdigão. E Joe Biden sairia, né? Justamente porque não é dele. Entenderam? Então é isso. Eu acredito que de alguma forma essas informações possam ajudar vocês. Essa tabelinha aqui eu achei que ficou bem completinha, né? Tem a questão da especificação da caixa, qual que é o capital inicial. Aqui é justamente para você saber o resultado que ela está dando até o momento, o total do aporte que você já fez, o total da retirada que você já fez, especificamente o saldo, que vai ser com base aqui no capital inicial, e essa outra parte aqui que é específica para alavancagem, tá? E se por acaso você não tiver alavancado, você coloca, por exemplo, o número 1, e daí ele vai multiplicar o capital inicial
por 1. Né? O atual você coloca aqui igual, então aí fica a teu critério como é que você vai fazer. Novamente, isso aqui são sugestões, vocês adaptem isso ao dia a dia de vocês, ok? E tem uma informação ainda, que é essa parte aqui. Eu falei para vocês que eu estava colocando as fórmulas vinculadas com isso daqui, mas eu não fiz isso não, tá bom? Isso aqui fica somente a critério de informação, para saber quando que começou o projeto e aonde ele está até o momento. Dá para fazer fórmulas vinculando com essas informações aqui. Inclusive tem um vídeo que é também sobre essa questão do registro de trades que eu explico, que é nessa parte de análises. Então, nessa parte aqui, eu tenho especificado a questão de data. Ó, tá? Nessa parte aqui, eu acho que não faz muito sentido, mas pode ser feito também, tá? Não vai ter problema nenhum. Como aqui é um projeto, então eu acho que essa parte aqui tinha que ser mais geral mesmo, do começo até o momento atual, e não especificar aqui algum período em específico, tá? Se quiser fazer isso, vai para essa parte aqui de análises, e daí tem aqui as planilhas específicas para algum período que você queira, algum sistema que você queira, se quer todos, né? Aqui você pode fazer esse tipo de análise também, tá? E basicamente aqui tem informações que já tem aqui, né? Então aqui é só para facilitar a vida mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixem o like, compartilhem com seus colegas traders. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!